E a audição é difícil você incrementar nessa experiência. Pensando na receita especificamente, a gente usa isso colocando elementos com texturas diferentes. Então, na hora que você morde o crocante e tal, vai despertar internamente isso. Sim, perfeito. Mas de elemento externo, a audição é bem difícil, né? E é muito negligenciado, eu acho. Isso, porque quando você estava falando aqui, eu já estava conseguindo ouvir os sons. É isso, você consegue transformar a experiência no áudio, né? Você consegue criar sons justamente para despertar esse interesse. Numa cerveja, você pode um som de uma bebida, de um chá, um hambúrguer numa chapa, ele tem um som. Né? Um hambúrguer, quando o bacon, se ele está torradinho, ele tem um som. Obviamente, eu não vou fazer um barulho de um bacon, mas eu vou fazer um barulho que eu vou criar um som que desperte uma crocância, um som com cheiro, né? A maneira com que você fala. Então, só que você tem que fugir da locução, você tem que fugir nesse tipo de ambiente. E no supermercado também, eu tenho supermercados, por exemplo, tem redes no Rio de Janeiro, que ela foi um lugar que eu entrei, posso até falar aqui o Dom Atacadista, que eu entrei com essa proposta, com uma proposta de ter uma comunicação diferente do que acontece nos mercados. E foi um trabalho de muita referência para mim, porque o marketing me deu essa oportunidade, então tá. E é muito difícil uma empresa grande arriscar, né? E uma empresa grande arriscar, então foi isso que aconteceu. Eu consegui passar isso para eles, né? É diferente. Por mais, por exemplo, eu lembro agora eles foram fazer uma promoção de bacalhau, né? Que a gente está na Páscoa, azeite, produtos pascais ali, né? E eu consegui colocar isso num som, um navio encostando, e não é aquela coisa, aquela maneira muito, eu vou até usar essa expressão, arroz com feijão, de vender o peixe. Então você quer criar uma peça, tudo bem, você vai criar uma peça, dá muito mais trabalho, né? Mas esse que é a minha proposta, é fazer algo diferente. Você está falando, eu estou pensando assim, em experiências de consumo mesmo. Você vai na Trousseau comprar uma roupa de cama, a trilha é mais suave, né? Assim, eu quero comprar um presente, um negócio especial e tal. Aí você vai lá, aquela calmo, trilha é mais calma, a iluminação, tal, o cheiro que a loja tem. Parece que quando você foi lá comprar um cobertor, você passa a mão, parece que ele é até mais macio. Além da qualidade do produto, tudo aquilo faz você ter essa percepção de que é mais suave, porque tudo conversa com isso. E você vai numa outra loja de atacado e tal, mesmo que o produto seja o mesmo, né? Que se fosse o mesmo, já é mais gente falando, as cores são mais vivas, também tem uma oferta de televisão do lado, tem... Não é a mesma história. É diferente, você pega o produto, ele ficou diferente. E aí, às vezes, a percepção de preço também tem a ver com isso, né? Totalmente. Se o cliente acha que o hambúrguer, ou a conta lá da mesa, a experiência na hamburgueria, ela foi cara ou barata, tem muito mais a ver com o conjunto do que exclusivamente com aquele pão, carne e queijo que ele consumiu. E a música pode compor isso muito bem. Sim. A música, a trilha, né? A trilha, né? Eu falando numa linguagem de rádio, né? As vinhetas, spots, os jingles. Quando você pensa conversando com a empresa, né? Conversando com a comunicação da empresa, aí você tem esse positivo. Só que você tem que ter muito cuidado. Por exemplo, eu citei o Dom aqui. Eu tenho também um cliente que é na lingerie, né? Uma rede de lingerie nos shoppings aqui de Belo Horizonte, de São Paulo. Já é um outro tipo de comunicação, outro tipo de locução, né? Uma coisa mais intimista. Então, isso que a hamburgueria, a partir do momento que ela define para qual público ela vai conversar, aí sim a gente vai trabalhar essa maneira. Inclusive, eu vou eu vou sortear um jingle para quem fizer o cadastro lá no Rádio Hamburguerias. Rádio Hamburgueria. No singular. Radiohamburgueria.com.br. Eu vou sortear um jingle e também a gente pode pegar dicas comigo, mesmo você não dicas de programação. A gente pode fazer um estudo da sua hamburgueria, né? E aí, você falou do jingle. A pessoa
por exemplo, ela pode criar um que ela vai tocar dentro da loja dela e ela pode usar isso para anunciar em rádios também. Rádio, na internet. Você pode ter a sua própria música, né? E ali a gente vai criar esse jingle, tanto numa versão de 30 segundos, uma versão de 1 minuto, uma versão de 15 segundos. Né? Pensando aí para você expor entre o as serviço. músicas, qual tempo seria legal a gente fazer interferência? De modo geral, assim, existe uma regra geral? Toca 3 músicas e aí entra uma intervenção de 5 segundos, ou toca pelo menos meia hora e entra uma vinheta. Não, eu acho que a vinheta, obviamente você vai ter uma vinheta rápida ali em todas as músicas. Ali é a sua identidade, você está ali, né? Você está ali fortalecendo a sua marca, você está colocando aí o seu nome o tempo todo com o cliente. O cliente está dentro da sua loja, o cliente está ali. É o momento de você, de uma maneira profissional, deixar com que cada vez ele lembre, né? Eu sempre digo que essa comunicação interna, ela, para levar o cliente, você trouxe. Mas essa comunicação interna, ela ajuda muito ao cliente voltar, porque ele vai lembrar mais, toda vez quando você tem um jingle, um jingle bem feito, que comunica com aquela empresa, né? Comunica, eu falo, ele tem que ser feito para aquela empresa. A tendência da pessoa lembrar do nome daquela hamburgueria, porque às vezes quantas hamburguerias você vai e não lembra? Nesse esquema de você deixar essa playlist disponível para a pessoa acessar via QR Code enquanto ela está comendo. A Nicole, do Niburgers, que a gente gravou antes desse episódio, ela falou que muita gente não escuta enquanto está comendo, mas já deixou a playlist salva para ouvir, tipo, eu gosto de ouvir quando eu vou pegar a estrada. Eu escuto no fim de semana quando estou indo para a praia, porque tem a ver com o universo do seu negócio. Se você tem uma rádio totalmente personalizada, em que a sua marca é reforçada entre as músicas e tal, você está levando isso para além do seu estabelecimento comercial. Está no inconsciente ali do seu cliente. Aquilo começa a fazer parte do dia a dia do cliente mesmo, né? A sua marca está lá. Puxa, os caras têm uma música que não só é gostosa quando eu tô lá ouvindo no salão, é legal, mas também eu vou pra praia no fim de semana ouvindo e aquele reforço de marca tá acontecendo. Você deu um exemplo aqui fantástico do Pão de Açúcar, né? O jingle deles. Então você lembra, né? Uma experiência muito legal que isso aconteceu comigo. Eu fui numa loja gigante aqui de geladeiras aqui em São Paulo. Eu ia pegar a referência para eu ver qual geladeira, né, que eu ia comprar. Então, é legal você estar ali naquela experiência de várias geladeiras. Mas eu só fui ali para isso. Não tinha outra. Eu iria olhar qual geladeira, pegar a referência, olhar ali mesmo, ou comprar depois na internet, pesquisar, né, porque é um bem durável, então você tem que fazer uma pesquisa. Aí, o que aconteceu? Eu estava na loja, estava com a minha filhinha, minha esposa e tal, e aí eu fui pela comunicação interna por um curso de uma influencer, estava lá dando um curso de uma marca. Você foi impactado por um negócio que não tinha nada a ver com a geladeira, você foi vítima do seu trabalho. Fui vítima do meu próprio trabalho. Aí eu fui lá nesse curso, a Maitezinha gosta muito dessa parte culinária e tal, ela já interagiu ali com a influencer que estava dando uma aula, ensinou a fazer um sanduíchezinho lá, tal, muito gostoso, um bolo na airfry. E era uma airfry grandona, de 8 litros, né? E a nossa é pequena. Aí aquele negócio todo, a gente ficou impactado e levou a airfry. Né? Então, quer dizer, uma loja gigante, uma comunicação chegou até mim, e foi uma comunicação bem feita, né? Foi uma comunicação bem feita, e obviamente não fui eu que fiz, mas foi uma comunicação que eu falei, dei até os parabéns. Então, aumentou o meu ticket médio. Eu ia só comprar uma geladeira. Então, além de tudo, eu tinha uma relação uma relação com um produto de um fornecedor da loja. Né? Depois essa influência passou a mandar mensagem para minha filhinha, que ela tem 7 anos. Então, quer dizer, foi um negócio além da experiência. Vocês não conhecem a Maitê. Se vocês conhecerem a Maitê, vocês também vão querer mandar mensagem para ela.